Diga assim comigo: descanso em meio à crise. Esse é o tema da nossa meditação nessa manhã. Descanso em meio à crise. Nós cantamos que nós não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. E essa é uma palavra que não é nova para mim, não é nova para você. Você ouve essa palavra aqui na igreja continuamente. Você ouve essa palavra na nova igreja continuamente. Você vê essa palavra na Bíblia constantemente. Mas, embora não seja nada de novo, é algo que a gente necessariamente precisa estar ouvindo e sendo lembrado, né? Trazendo a memória, porque a nossa vida é uma correria. Não sei se a sua também é, mas a minha vida é corrida e a gente passa por várias situações durante esse nosso movimento diário, na família, às vezes no trabalho, na igreja, nos seus ambientes. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Porque, na verdade, embora Deus tenha promovido em Jesus e nos dado gratuitamente um lugar de descanso, assentado à direita do Pai, você está assentado à direita do Pai. Você é guardado por Deus. Você está à sombra do esconderijo do Altíssimo. Você sabe o que é isso? Mas mesmo assim, a gente às vezes se perde e se deixa, né, levar por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Embora você ouça desse púlpito uma mensagem triunfalista, e nós temos uma mensagem triunfalista, e eu falo isso porque às vezes isso é motivo de muitas pessoas, caramba, aquela igreja que prega a mensagem triunfalista. Nós pregamos uma mensagem triunfalista porque Deus sempre nos conduz em triunfo. Você recebe isso? Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Deus sempre te conduz, nos conduz ao triunfo. Aliás, o apóstolo Paulo agradece. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz ao triunfo. Deus quer te conduzir sempre ao triunfo. Deus quer te conduzir sempre à boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Deus quer que você esteja no melhor lugar. Por isso ele mandou Jesus para que você conseguisse estar nesse lugar. Mas, embora a gente pregue uma palavra triunfalista, você nunca vai ouvir também desse púlpito, por outro lado, um pastor, um líder dizendo que você não terá lutas na sua trajetória com Jesus. Quer dizer, eu aceitei Jesus, agora não tenho mais nenhum desafio, não vou passar mais por nada da minha vida, seus problemas acabaram. Não é exatamente assim. Na verdade, nós triunfamos nos desafios, nós triunfamos nas lutas. Jesus triunfou sobre a morte e no triunfo de Jesus nós triunfamos também. Na vitória de Jesus, eu e você fomos feitos mais que vencedores em Cristo. E se você é mais que vencedor, diga amém, eu concordo. A gente vê isso em Jesus. A gente vê isso nas histórias de cada um dos apóstolos. Se você pega o apóstolo Paulo, você vai ver um cara que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, mas que passou por desafios. Foi preso, açoitado, injustiçado, caluniado, tentando matar o apóstolo Paulo. Passou necessidade muitas vezes. Ele não se omite em dizer isso para a gente. Ele fala para mim e para você: olha, eu já tive tempo de fartura e também tive tempo de faltura, ou seja, faltou. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a descansar em Deus, porque eu aprendi, estou consciente que eu estou nele, em Cristo. Essa era a postura do apóstolo Paulo. E eu pego aqui um trecho que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para começar essa meditação, está em Marcos, capítulo 4, versos 35 ao verso 41, leio na versão NVI, não sei se é a sua versão, mas diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus falando aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, ou temporal, onde as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco foi começando a se encher de água.
Jesus estava na popa do barco, dormindo, com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Estavam apavorados, estavam com medo, estavam olhando aquela situação de crise que se instalou naquele momento e, meu Deus, tremendo ali, vamos morrer. E eles perguntam: Jesus, não te importas que morramos? E Jesus, ele se levantou repreendendo o vento e disse ao mar: aquieta-se e acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntando: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, até por conta disso, perguntando uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa meditação, que seja uma palavra que traga vida para cada um de nós, que venha de encontro às nossas necessidades. E eu te peço, meu Deus, que Tu fales conosco de forma específica, cada um à sua maneira, recebendo aquilo que precisa receber do Teu próprio Espírito. Nos conduza, nos orienta nesse momento de meditação na Tua palavra, em nome de Jesus, que você diga amém. Amém. Mesmo em meio à tempestade, existe um lugar de descanso para você. Em Cristo você tem esse lugar segurado. Deus preparou um lugar para você que está muito acima desses desafios temporários que nós passamos. Repare que quando Jesus fala: olha, no mundo vocês passarão por aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não diz que nós vamos viver somente na aflição. Ele não diz que a sua vida será uma tribulação plena. Ele diz que nós estamos sujeitos a passar. Como todos os grandes heróis da Bíblia, homens e mulheres que passaram por situações e que receberam o livramento de Deus e que viram a mão de Deus. Mas definitivamente nós, em especial a nossa geração, nós não vivemos em um ambiente propício ao descanso. Você sabe do que eu estou falando, a gente não consegue descansar. É a correria do dia a dia, a própria tecnologia que vem para nos trazer descanso nos leva a uma preocupação excessiva. Muitas vezes pessoas ficam dependentes da tecnologia. Em um mundo em que existe uma busca incansável por melhorar, por produzir, por aumento de performance, por resultados, por metas. Todas essas coisas nos aceleraram demais. E coisas, como eu estava falando sobre a tecnologia, que vieram para talvez trazer uma facilidade para a gente, ajudam a nos acelerar. Você não consegue fazer uma viagem, por exemplo, você está no outro lado do mundo, em outro continente, acontece alguma coisa fora da normalidade, tem uma notícia ruim, em poucos segundos chega pelo teu WhatsApp, deu ruim, não é assim? E lá onde você está, no meio das férias, às vezes numa praia, às vezes, sei lá, fazendo uma viagem com família, num cruzeiro, na Disney, você não consegue relaxar, porque você está lá fisicamente, mas em algum momento daquele período você é tomado e a sua mente volta à preocupação. Você sai do descanso. E isso, em algumas vezes, eu não estou chegando aqui num estado patológico, que isso se torna uma patologia. Vai se somatizando e se torna, vai enfraquecendo a gente vai ficando debilitado. Mas eu estou dizendo que não chego nesse ponto, mas eu digo que algumas vezes nós somos tão abraçados pela correria e por essa aceleração desse século, que a gente acaba deixando de desfrutar da vida que Jesus conquistou para nós. A gente acaba se esquecendo daquilo que Deus fez por nós. A gente acaba se esquecendo que Deus preparou para nós um lugar de descanso ao seu lado. Jesus é o nosso descanso. Jesus, ele fala: olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu
lhes darei o quê? Descanso. Não foi para agitação, não foi para o medo. Lucas cantando aqui a terceira música, né? Nós não somos mais escravos do medo. Se fomos um dia em Jesus, não somos mais. Estamos libertos, somos filhos de Deus. Somos amados por Deus, somos preciosos para Ele. Mas a verdade é que a gente parece que tem uma certa dificuldade pela nossa condição humana de se desvencilhar de coisas que nos atormentam muitas vezes. E você sabe que isso é verdade. Eu sei porque eu sou humano igual a você. A minha vida é igual à sua. Eu tenho uma família que eu amo demais, que é abençoada demais. Tenho filhas maravilhosas. Tenho um trabalho que eu amo. Tenho uma igreja que eu frequento maravilhosa. Tenho a palavra de Deus. Tem Jesus na minha vida. Mas, mesmo assim, os desafios que surgem nas nossas vidas, às vezes, parece que me fazem esquecer disso. E naquele momento os discípulos esqueceram dessa segurança que eles tinham em Jesus e pensaram, vamos morrer. Eu vou além com você. Como a gente sofre por antecipação de coisas que nunca aconteceram. Já aconteceu contigo isso? Tu recebe uma notícia, tu começa a sofrer, chorar, não dorme, você fica agitado, você fala com um montão de gente, pede oração por algo que de repente nunca aconteceu na tua vida. Seja em que área for. Nós temos pessoas aqui de todas as faixas etárias. Temos pessoas mais maduras, temos pessoas menos maduras, temos jovens, temos adolescentes, crianças estão lá. Mas isso acontece. E se acontece contigo é porque você é normal. Você não é um ponto fora da curva. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem algo de bom e de maior para você. Embora a gente não viva e não tenha essa cultura de descanso. Perceba que o apóstolo Paulo, já no seu tempo, isso não é algo novo. Parece que as coisas se intensificaram nos dias de hoje. Mas isso é coisa que acontece em todo o tempo, desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe. E já naquele tempo, onde o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, já havia uma preocupação de Paulo nesse sentido com as pessoas. Por quê? Porque ele sabia que isso era algo que talvez mexesse com as pessoas. Paulo, ele foi muito específico quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, se ele aprendeu é porque ele não sabia. E ele entendia plenamente, de forma desencanada, que no meio da igreja muitas pessoas precisavam aprender isso, ou precisavam ser lembradas disso. E ele diz para a gente assim, Paulo vem orando, Efésios capítulo 1, eu leio do verso 18 ao 21, tá bom? É uma oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso. Aliás, eu vou ler do versículo 15, a projeção aqui é do 18, não precisa, só vou antecipar um pouquinho. Ele começa dizendo assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé da igreja de Éfeso, né? Da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus mencionando vocês nas minhas orações, ou seja, a igreja de Éfeso. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, que eles entendessem, que eles tivessem essa revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês, que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, tenham a revelação da esperança para a qual ele chamou cada um de vocês. A revelação também das riquezas da gloriosa herança. Você tem uma herança nele, você acredita nisso? Amém. E da incomparável grandeza do seu poder para conosco. Quer dizer, o poder de Deus é a meu favor, é a seu favor, é a nosso favor. Isso é motivo de muita alegria. Você pode dar um aplauso ao Senhor?
Deus. E ele diz, esse poder, falando do poder de Deus, esse poder que está a meu e a seu favor, ele diz no versículo 20, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no século 21. Quase que ele fala isso aqui, né? Na era vindoura, nos tempos que estão vindo. Paulo, ele se preocupa que a igreja tivesse a revelação da esperança do nosso chamamento. Para que eu fui chamado? Ele se preocupa que nós tivéssemos a revelação da herança que nós temos nele e do poder que opera em nós. E o mesmo poder que opera a meu e a seu favor é o poder que operou na ressurreição de Jesus Cristo depois de 3 dias de morte. É esse poder, essa força de mudar aquilo que é imutável, essa força de fazer possível e tornar possível aquilo que é impossível aos nossos olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem possibilidades que você nem imagina. Nós somos limitados à parede quando olhamos para lá. Mas Deus vê muito além disso. Deus tem planos e propósitos para a sua vida. E por mais que você não veja a solução, deixa eu falar uma coisa, querido, para você, querida, para você. Descansa em Deus. Creia na palavra, haja conforme a palavra, fale conforme a palavra e deixa Deus agir em teu favor. Assuma um lugar de descanso. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 6, Paulo está falando ali para a igreja, na igreja de Éfeso, orando pela igreja. No capítulo 2 ele vai falar um pouquinho especificamente sobre mim, sobre você, sobre nós. E Paulo fala assim, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, pelo seu grande amor com quem nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos, ou pela graça vocês são salvos. Deus, falando da gente, nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, esse mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus e que pega Jesus agora para junto dele. Jesus é o nosso intercessor, o nosso irmão mais velho, nele nós temos todas as coisas, somos abençoados, somos favorecidos, não porque fizemos nada, porque ele se entregou por nós. Não merecíamos isso, mas ele fez por nós. E agora ele nos coloca na mesma posição de Jesus. Ressuscitamos e estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Lugares celestiais acima de... Eu não sei se você vai lembrar, mas no versículo anterior que nós lemos, no trecho anterior que nós lemos, do capítulo 1, versículo 21, vai dizer que esse lugar é muito acima de todo o governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de tudo que se possa mencionar. É importante que você entenda que o descanso que nós estamos falando não tem a ver com a minha nem com a sua possibilidade. Não tem a ver com a possibilidade do seu pastor, da igreja ou de alguém, de quem quer que seja. O descanso que nós estamos falando tem a ver com Jesus. Foi um descanso comprado por Jesus. Foi um descanso comprado para nós através da obra redentora de Jesus. A gente não fala de meritocracia, porque entendemos que nós não merecíamos isso. E não só entendemos, mas eu vou além, a palavra de Deus diz que nós não merecíamos isso. E Ele gratuitamente nos trouxe essa posição. E Paulo, ele sabendo dessa dificuldade, que as pessoas da sua própria época teriam de lidar com essa revelação da graça. Ele pede então a Deus, orando, Deus, concede a eles espírito de revelação, cara, que eles possam ter os olhos do coração iluminados, para que eles consigam enxergar para que eles foram chamados,
Qual a esperança do seu chamamento? Qual a qualidade de vida que eles têm? Para que eles entendam a herança que eles têm no Senhor, aquilo que foi conquistado. Para que eles entendam, meu Pai, a obra redentora de Cristo. Mas tudo nele, tudo por conta dele. Diga assim, tudo tem a ver com Jesus. Você é guardado por ele. Creia nisso. Ele te levou, te conduziu para um local de descanso. Quando o salmista Davi fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Cara, que lugar de descanso é esse? Esse é um salmo profético, tá, pessoal? Na antiga aliança nós não tínhamos condição de descansar. Não tínhamos condição. Mas Jesus nos trouxe essa condição. Jesus foi o primeiro da fila. E nele nós fomos inseridos no esconderijo do Altíssimo, à direita de Deus Pai. Deixa eu falar para você uma coisa, querido, guarda isso no teu coração. Esse casal lindo que está vindo pela primeira vez, vocês são guardados por Jesus. Amém. Vocês estão guardados no esconderijo do Altíssimo. Não há pânico, não há desespero, não há dor. Essa palavra que ele tem para vocês, ele não veio trazer condenação, ele veio trazer descanso, e isso é graça. Você sabe que é fácil, é muito mais fácil, Ulisses, a gente falar assim, cara, Jesus está em mim. A gente tem essa tendência, o Espírito Santo está em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu recebi a Jesus, sou nova criatura. Agora o Espírito Santo está em mim. A questão mais difícil, que talvez envolva um pouco mais de fé e que talvez fique um pouco mais difícil a gente entender e deixar entrar no nosso coração, é que você está nele. Você não está largado. Você está em Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios, e essa é uma carta específica demais, não vou entrar aqui num contexto histórico, essa até é minha tendência, mas não vou entrar nisso, senão como vira aula, né? A gente começa a falar dessas cartas, mas era um contexto onde a cidade de Éfeso tinha uma deusa chamada Diana. E essa deusa era a deusa da cidade, era a deusa que as pessoas adoravam. E Paulo chega pregando a Jesus e ele vai começar a falar que Jesus fez, que Jesus é. E ele começa a trazer para a gente um conceito de família. Por quê? Porque naquela cidade, as mulheres, isso é um contexto histórico, tá? Elas eram sacerdotisas daquela deusa Diana. E elas se vendiam. Como prestavam as sacerdotisas seu culto a Deus? Era um culto sexual, era um culto na base do sexo. Elas tinham filhos, se relacionavam com muitos homens, e os filhos nasciam, e não sabiam quem eram os pais. Uma cidade onde a figura paterna era uma figura denegrida. Uma cidade onde as coisas estavam de cabeça para baixo. Onde tudo era nela, na deusa Diana. E aí Paulo escreve uma carta para a gente, restaurando o conceito de família, falando que ele nos adotou, porque os filhos daquela cidade eram adotados. Ninguém conhecia seus pais. Eles eram adotados. E aí Paulo vai falar que agora o Pai em Cristo nos adotou. E melhor, nós temos direito a uma herança. Temos uma família. Fomos inseridos num corpo. E Paulo vai falar que nele nós somos abençoados, curados, redimidos, santos, salvos, favorecidos. Nele. Habitue-se a se ver nele. Entenda que você está nele. Ele está em você, mas você está nele. Não precisava acontecer isso. Jesus não tinha que ter feito isso. Mas por amor a você, ele fez isso. Ele te amou tanto, ainda na tua imperfeição e na minha imperfeição, ele fez isso. Quando a gente olha a carta de 2 Coríntios, vou ler alguns versículos aqui,
Diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Por que o amor de Cristo me constrange? É algo tão inconcebível na mente humana. A gente fica constrangido. Porque nós estamos convictos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ou seja, nós morremos nele e ressuscitamos nele. Verso 15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em contas, olha a graça de Deus, gente, não levando em conta as transgressões dos homens. Ele nos confiou essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Por isso nós proclamamos, por isso nós falamos, por isso nós anunciamos, por isso vocês que estão aqui a primeira vez, que a gente já ama tanto, a gente quer falar para vocês, esse casal lindo, aquele casal lindo, que Jesus trouxe vocês aqui, para dizer a vocês que vocês são filhos amados dele. Que vocês não vieram por acaso aqui, mas vocês foram trazidos pelo Espírito Santo para ouvir isso. Eu tenho certeza que vocês sairão daqui diferente nessa manhã, porque Deus, o Espírito Santo, está fazendo essa obra no teu coração aí. Foi por nossa causa, Paulo falando, a igreja de Corinto, versículo 21, foi por minha causa, foi por sua causa, pastor Lucas, Ana, pastor Ramiro, Leslie, que Deus tratou Jesus como pecador, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Cara, de transgressor, de inimigo de Deus, de distanciados de Deus, de desconectados do Pai, agora você é visto como justiça de Deus. Às vezes é simples a gente entender o conceito de justiça, às vezes não. Esse é um conceito, a gente tem vários advogados aqui. E pelo lado jurídico a gente consegue entender bem o conceito de justiça de Deus. A gente consegue. Mas eu quero talvez trazer uma perspectiva diferente. Deixa eu chamar, Ulisses, chega aqui com a sua família. A família toda, né? Chega aí, vai ser legal. Olha só, vamos entender um pouquinho essa justiça. Vamos entender um pouquinho. Percebe vocês que o Vitor, ele é... Aliás, espera aí, tem gente que não conhece vocês. Vou começar pelas damas. Você é? Tânia. Tânia, tá bom? Tânia, esposa do... Não falou. Ulisses, esposo da Tânia. E pai Vitor. Legal. Legal. Então a gente tem uma família linda, uma família abençoada. Tânia, que casou com Ulisses, que tiveram o Vitor. Ótimo, até aí. Mas parece que é um pouco de injustiça a gente, homem, ser considerado pai da mesma forma que a mãe é considerada mãe. Os dois são igualmente pais do Vitor. Mas a participação do Ulisses foi pequena, né? Vamos dizer assim. Foi a melhor parte, vamos dizer assim. Você entende o que eu estou falando? A melhor parte para os dois, para o casal. Mas quem pagou o preço para que esse cara chegasse aqui e fosse uma bênção, não foi Ulisses, foi a Tânia. Foi a mulher que enjoou, foi a mulher que dormiu mal porque começou a crescer e não tinha posição, foi a mulher que levou os chutes que a criança dava, né? Pá, aquela coisa toda. Foi a mulher que teve lá o seu corpo, né? Aquele corpo violão, aquela coisa toda, e você sabe que para a mulher isso faz diferença. Foi a mulher, e eu estou falando isso porque eu também tenho filhas em casa, eu vi o que minha esposa passou, mas foi a mulher que na hora de amamentar, alimentando o filho, sentiu uma dor danada.
e teve seu seio machucado. Foi a mulher que algumas vezes, porque a criança não mamou e não tirou o leite com a bombinha, ficou com o seu seio empedrado e teve febre. Foi a mulher que pagou o preço. E justificação é um pouco disso. Os dois são pais. Os dois estão com o mesmo status. Mas quem pagou o preço foi a Tânia. Ulisses, ele acabou, né? Na hora da foto, meu filho, né? Meu garotão, meu menino. Mas foi a menina. Você não deixou nenhum ver. Olha! Você imagina que, sabe, Tânia? Eu estou lembrando aqui do parto de uma das minhas filhas. Era um fim de semana desses prolongados no Rio de Janeiro. Foi a Natália. Aí a bolsa da minha esposa estourou. E fomos para o hospital de madrugada, só que o médico estava numa cidade a 2 horas do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E o médico, nós ligamos para ele de madrugada, ele atendeu com aquela voz de sono ainda, né? E aí ele falou assim, vocês estão certos disso? Aí, sabe, ele estava em Angra, eu falei, sim, estamos, o negócio aqui saiu um montão de água, aquela coisa toda, a gente desesperado. Então vamos para o hospital. E nós chegamos no hospital, eu cheguei no hospital com a minha esposa, e quando eu cheguei no hospital com a minha esposa, ele não tinha saído de Angra. Ele mandou uma galera da equipe dele que estava perto do hospital para ver se realmente tinha acontecido aquilo para ele se deslocar. E a minha esposa chegou lá já quase na hora de ter o neném. E aí o médico não chegava, porque ele esperou o cara falar, vem que vai dar ruim. Aí o cara saiu de Angra correndo com o carro, enquanto isso a minha esposa e tal, e todo contorcendo, aquela coisa toda, o pessoal vai chegando. Ela pagou o preço. Sabe o que Jesus fez por você? Ele fez isso. Você é igualmente filho de Deus como Jesus. Você está sentado igualmente com Cristo no mesmo lugar de descanso. Você desfruta daquilo que Ele conquistou, mas um pagou o preço. No caso do casal, muito mais a mulher. No caso da palavra e da salvação, completamente Jesus. Nós fomos justificados, fomos abençoados, fomos alcançados pelo favor. Você entende isso? Isso é justificação. Obrigado, gente. A gente pode dar um forte aplauso para esse casal? Ah, que legal. Quando a gente está inquieto, a gente não está nessa posição de descanso, obviamente que a gente não está no local da fluência do favor de Deus. Onde é que o favor de Deus flui na sua vida? No local de descanso. Quando você descansa nele entendendo, meu Deus, não adianta eu me debater que eu não vou resolver, mas eu estou descansando em Ti. Aí você começa a ser, sabe, alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Pela graça e pelo favor de Deus. Às vezes, nós temos a capacidade, a condição de impedir que Deus intervenha em uma situação, porque Ele vai respeitar você, e se você não quer descansar nele, quer intervir à sua maneira, talvez as coisas não saiam tão corretas, tão exatas como você precisa que saiam, mas Ele respeita você. Ele respeita porque te ama, Ele respeita porque Ele está contigo. Quando a gente olha, deixa eu ver aqui, eu costumo falar muito, Jesus, vou acabar mais rápido, tá? Tô vendo aqui que a galera está começando a ficar com cara de fome, agora que eu me liguei na hora. Jesus, Mateus capítulo 14 vai trazer para a gente uma história que você conhece, com certeza. História de Pedro. O Pedro estava no meio de uma tempestade com Jesus, e eles então estavam ali esperando, né, as coisas acontecerem, nada, e de repente vem, no meio daquela tempestade lá, ventania, eles veem um vulto, e os discípulos, os nossos heróis da fé, né? Meu Deus, aquilo é um fantasma, tem um fantasma, os caras tinham medo de fantasma. Se você tem medo de fantasma, então você não está excluído do reino. Os discípulos tinham também, diz assim, né? Eles estavam com tanto medo, Pedro com tanto medo, e aí Pedro fala, Jesus... né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, Jesus chegando, coragem, sou eu, não tenham medo, você não é escravo do medo, você é um filho de Deus.
Ele vai falar, coragem, sou eu. E aí Pedro, né, sempre o mais sanguíneo, sempre aquele cara mais, Senhor, se é você mesmo, me manda ter contigo, me manda andar sobre as águas. E ele falou, Jesus, vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. A gente sabe até que Pedro, no meio do caminho, ele olhou a tempestade e começou a afundar. Mas ele decidiu seguir a palavra de Jesus. Ele decidiu crer naquilo que Jesus lhe disse. Enquanto ele permaneceu firme na sua crença, sem olhar as circunstâncias, ele andou sobre as águas. E o melhor dessa história, gente, que eu acho que Jesus planejou ou permitiu que Pedro vacilasse para me ensinar e para te ensinar. Se Pedro só andasse sobre as águas e não afundasse, talvez nós falássemos assim, cara, né? O cara foi porque o cara era o maioral. Não, mas ele teve medo. E Jesus olhou para aquele cara, e olhou para Pedro, quando começa a afundar, Pedro, me dá tua mão aqui. Cara, ele fala, cara, tu vem comigo. E Jesus sustenta. E Jesus levanta, e a Bíblia diz no final dessa história que os dois chegam juntos no barco. Não sei se vocês entendem isso, mas eu quero dizer para você que mesmo que porventura você tenha ruído a corda, vacilado na fé, olhado para as circunstâncias e esquecer um pouquinho daquilo que a Bíblia diz, ainda nessa situação, Jesus não abre mão de você. Jesus está aqui para te segurar e dizer, vem comigo. O texto que a pastora Leslie leu aqui, um texto registrado em Isaías capítulo 43, fala desse assunto. E é uma palavra que eu deixo para vocês, não temas. Ele começa falando, porque eu te remi, eu te conheço pelo nome, você é meu. Olha como Deus te trata. Quando você passar pelas águas, ou seja, cara, tu vai passar pelas águas, ela não vai te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar e nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. E eu vou te salvar, eu vou te livrar. Não temas, não tenha medo. Está na crise, irmão? Está no fogo? Está na água? Está pensando que vai se afogar? Você tem uma promessa sobre a tua vida. Ele não vai deixar você se afogar, não vai deixar você se queimar. Apenas descanse em Deus. A gente é tentado contra isso. Abacuque capítulo 3, verso 17. Dentro desse contexto, Abacuque era um profeta reclamão, queixoso. Abacuque era um cara que tinha um senso de justiça humana muito forte. E ele recebe uma revelação de Deus, que o povo de Israel ia ser cativo na Babilônia, e ele briga com Deus. E ele começa a reclamar com Deus. Ele começa a falar, Deus, eu não entendo isso. Eu quero ver a resposta que tu tens à minha queixa. No capítulo 1 desse livro, você vai ver esse profeta revoltado com Deus. Por que eu não entendo? Eu vou me colocar numa torre de vigília, porque eu quero ouvir o que tu vai me responder. Isso está errado. E aí no final do capítulo 3, ali já no final do seu ministério, a gente vê um cara completamente transformado. Eu vejo um profeta que não é mais reclamão. Eu vejo um profeta, Lucas, que encontrou um lugar de descanso, cara. E mesmo em meio à crise, aquele cara vai falar assim, Cris, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, na vide, ainda que o produto da oliveira minta e não haja mantimento, ainda que as ovelhas fujam do aprisco e nos currais não haja gado, meu Deus, ainda assim eu confio no Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação, o Senhor me faz andar como uma corça, altaneiramente, quer dizer, a corça é um animal que anda nas alturas, e Deus, nesse lugar de descanso, te fez estar acima de todas as crises, de todos os problemas, de todas as situações. Você recebe isso? Vai lá naquele capítulo 1 de Efésios, oração de Paulo, em Cristo nós estamos muito acima. Efésios 1, 21. Eu quero finalizar essa palavra com você.
E eu estou te dando muitas referências bíblicas. E essa palavra, especialmente, eu pedi que o meu amigo Washington gravasse. Porque eu vou mandar essa palavra para algumas pessoas daqui de Joinville que não estão aqui, que eu amo, que eu quero que escutem essa palavra. Mas se você quiser essa palavra depois, você pegue novamente, ouça novamente. Vai abençoar a tua vida. E eu quero finalizar contigo lendo um trecho do Evangelho de Mateus. Paulo já dá essa dica, né? Paulo já fala pra gente de como não se deixar se levar pela ansiedade, não se deixar sair desse lugar de descanso. Paulo fala, olha, não andem ansiosos com coisa alguma. Estão com alguma situação que está roubando a paz de vocês? Cara, orem ao Senhor. Presente ao Senhor. Orações e súplicas e ações de graças. E quando a gente faz isso, a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, que é uma paz que excede a toda razão, excede ao que nós humanamente podemos entender, a lógica, essa guardará o vosso coração. Guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida, já diz Salomão. Mas eu quero fechar com vocês, Mateus capítulo 6. Palavra de Jesus. Não se permita ser amassado pela ansiedade. Não fique debaixo desse rolo compressor. Eu sei que eu já vivi assim. Eu posso falar de cadeira para vocês isso. Portanto, Jesus falando, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, ou seja, aqueles não aliançados, aqueles que não conhecem a Jesus, aquele que não tem aliança com o Pai, que não é o teu caso, porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe tudo o que você necessita. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o próprio dia, né? Cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele traz pra gente essa percepção. Eu não quis fechar com a palavra de Paulo. Eu quis fechar, embora já bastasse. Eu quis fechar com uma palavra de Jesus. Eu sei que não é fácil. Isso é um exercício. Isso é uma decisão. Eu preciso amadurecer na palavra. Eu preciso me permitir renovar na palavra. Eu preciso vencer o meu eu. Tirar a confiança de mim e jogar nele. Por isso, Hebreus vai dizer pra gente, o escritor aos Hebreus, esforcemo-nos para entrar no descanso. A graça não fala de esforço. Mas parece que esse assunto é tão importante e tão relevante que o autor de Hebreus ele vai falar, olha, se tem um esforço a ser feito, esforce-se para entrar no descanso. Entenda que você está em um lugar guardado por Deus. Você está à sombra do esconderijo do Altíssimo. Você diz amém? Então, cara, relaxa. Confia nele. Deixa por conta dele. E com certeza as coisas vão acontecer. E se não acontecer? Cara, se não acontecer, você fez a tua parte. Se não acontecer, quando a gente chegar lá em cima, Deus, por que naquela situação que eu fiz tudo que tem que fazer, não aconteceu? Talvez ele me explique, tem outros motivos, que no fundo eu falo, cara, foram motivos que me levaram a outras situações ainda maiores e melhores. Eu quero orar por você nesse dia, eu quero convidar você comigo a ceiar, vamos ceiar? A gente pode fazer isso? Eu quero que você celebre a ceia agradecendo esse lugar de descanso, essa posição sua em Cristo, nele. Vocês entendem? Recebem essa palavra, gente? Amém. Uau! Essa palavra é para mim, sobretudo, ok? Eu não prego para vocês, eu prego para mim. Que isso transborda em vocês também.
porque invariavelmente nós somos pessoas muito parecidas. Eu não sei se você que chegou aqui na igreja pela primeira vez, pegou os elementos da ceia, vocês estão convidados a participar da ceia com a gente, ok? A ceia não é da Nova Igreja, a ceia é de Jesus. A ceia é uma mesa daqueles que aceitam o convite de Jesus. E você está convidado a estar com a gente. Sentado, não precisa nem levantar. Eu queria que você pegasse o pão. Jesus, ele em Lucas vai falar para a gente assim. Tendo Jesus reunido com seus discípulos, Jesus agora pega o pão, é o que eles tinham para a ceia. E eles dizem, e Jesus diz, olha, esse é o pão, é o meu corpo que é dado por vocês. Todas as vezes que vocês participarem desse momento, dessa ceia, façam isso em memória de mim, relembrando da minha obra redentora, sabe? Os discípulos não tinham ideia, talvez naquele momento, do que Jesus estava falando. Mas quando a gente vai em Isaías, a gente vê que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura para a sua vida. Jesus conquistou cura para você. Pastor, mas que cura é essa? Cura plena. Jesus te deu um espírito renovado. Jesus cura tua alma, as tuas emoções. Quando por você ainda de ser crucificado, ele foi levado ao jardim do Getsêmani em oração e suou sangue. Agonizou por mim e por você. Recebeu e tomou sobre si todas as nossas mazelas da mente, todos os pesos, todas as noias, todos os medos, todas as inseguranças, toda a depressão, tudo que a humanidade tinha de mazela emocional. Foi ali que Jesus derramou a primeira gota de sangue por nós. Depois ele foi à cruz, flagelado, açoitado. E a dor da minha e da sua enfermidade foi encravada nele. Ele levou isso. Creia. Participe da ceia declarando a sua cura, independente de qualquer coisa. Você pode estar passando por um momento até de uma dificuldade, uma tempestade passageira, uma enfermidade, mas creia, declare a sua cura em Jesus. Diga, eu sou curado. Você pode participar do pão. Aleluia. Obrigado pela cura, Jesus. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice, o vinho, e ele, passando aos discípulos, digam, bebam esse cálice, porque esse cálice simboliza o meu sangue que é dado por vocês. O sangue que vai remover de vocês a natureza pecaminosa. O sangue que vai fazer de vocês alvos como a neve. O sangue que vai dar condição a vocês de habitar num lugar de descanso com Jesus. Você é perdoado por Jesus. Não há peso de condenação sobre a sua vida. Todo o peso do pecado foi levado por Jesus. Você diz amém? Então participe dizendo, eu sou perdoado em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.